Então vamos lá para a nossa live agora. Vamos falar aí. E o pedido foi: o que alimenta o ego, Rafa? As pessoas às vezes têm muitas dúvidas, né, do que é esse ego. E a gente tenta explicar de várias maneiras, e quanto mais a gente explica, melhor às vezes fica entendido. O ego nada mais é que as nossas paixões, os nossos desejos egoístas. Egoístas. É um sentimento, né? É uma atitude egoísta, ou seja, aquilo que a gente só quer para nós mesmos, né? E aí a gente aprendeu a sentir, né? A expressar nossas emoções egoístas. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que é arrogante, isso é ego. Né? A arrogância vem do nosso ego. É uma paixão egoísta. Né? Uma vaidade exacerbada que ultrapassa todos os limites é também as paixões do ego. Né? Então, muita coisa que a gente precisa curar, né? Porque exacerbou demais. A gente põe o ego na frente de tudo. Então, muitas das vezes a gente tem dificuldade de crescer, dificuldade de prosperar, dificuldade de sentir sentimentos elevados que a gente vive falando aqui, que são as virtudes do nosso espírito, né? São virtudes do nosso espírito, são virtudes do nosso corpo mental superior. Né? A gente já falou dos nossos 7 corpos. Né? A gente já desenvolveu o nosso corpo emocional, que é as nossas emoções, as nossas paixões, né, os nossos desejos egoístas, faz parte. Mas agora a gente precisa desenvolver o nosso corpo mental superior com as virtudes elevadas do espírito. Então, enquanto nós sentirmos emoções do ego, nós precisamos ficar atentos para que a gente possa transformar elas. Né? Pessoas que se magoam, né? Pessoas que se sentem magoadas, paixão do ego, emoções do nosso ego. Né? Isso alimenta o nosso ego e o ego dos outros. Então, assim, uma pessoa que sente raiva, raiva é emoção de quem? Do ego. É uma paixão egoísta, né? Quem sente raiva é uma paixão egoísta do ego. Duas pessoas que se encontram com raiva, elas vão satisfazer o ego delas. Vai dar numa briga, vai dar numa discussão. Por quê? Está alimentando o ego. A raiva alimenta o ego, né? Que vão se expressar de alguma maneira. Provavelmente uma discussão, provavelmente uma briga. Então, essas emoções do nosso ego a gente tem que transformar em virtudes do nosso espírito. Como é que a gente cura isso? Estudando e praticando as virtudes do espírito. Qual que é o estudo? O evangelho, né? Estuda o evangelho colocado em prática. Simples assim. O amor incondicional, ama o próximo como a você mesmo, mas a gente tem que praticar isso. Isso é virtude do espírito, né? Isso combate as nossas emoções, as nossas paixões egoístas, né? O perdão, né? Então o perdão é uma virtude do espírito, tem que ser colocado em prática. A gente tem que desenvolver isso. É uma energia, né, do nosso corpo mental superior. A gente tem que aprender essas coisas e começar a pôr em prática. Desenvolver a paciência. A paciência é uma virtude do espírito. Se a gente olhar por aí, as pessoas ansiosas, estressadas, com pressa, quem que está dominando ali? O querido ego. Né? O ego quer tudo para ontem, o ego quer tudo para ele, o ego quer as coisas do jeito dele.
Então a gente prestar atenção nessas emoções nossas de egoísmo e transformar elas. Como é que a gente transforma? Colocando uma energia superior em cima. Então uma pessoa, né, que tem raiva, que tem ciúme, é tudo do ego. Né? Uma pessoa que emocionalmente possessiva, ego. Né? Uma pessoa extremamente arrogante, Controladora, vaidosa, também, o controle. controladora, ego. E, e a gente fala assim, né, Rafa, dentro disso, a gente busca aquela frase, né, orar e vigiar, porque se a gente bobear, a gente está sempre praticando e fazendo as coisas dentro do ego. Então, assim, a gente precisa estar atento, não um olhar fora, mas um olhar para dentro de nós mesmos, porque a gente precisa estar nesse orar e vigiar. Porque se a gente não fizer isso, a gente julga o tempo inteiro, a gente critica o tempo inteiro, a gente pratica tudo que a gente acredita, mas que você olha sempre para o lado de fora. Você enxerga nos outros, mas não consegue enxergar em si mesmo. Então, assim, é aquela situação de orai e vigiai. Isso fala muito disso, sobre isso, com essa intensidade, para a gente prestar atenção de como a gente tem as nossas práticas diárias, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, e a gente estar preparado para olhar para isso com verdade, não olhar para fora, porque a gente costuma olhar mais para o outro, né? Para o que o outro está fazendo, mas a gente olhar para a gente mesmo, não, isso está errado em mim, eu estou errando, esse é o ponto onde eu estou errando, e eu preciso, né, olhar para isso com atenção, porque é natural do ser humano fazer isso, mas um ser consciente é natural que ele se policie. Um ser consciente, ele está sempre em alerta do que ele está fazendo. Em primeiro lugar, é o que eu estou fazendo, é o que eu estou julgando, é o que eu estou pensando, as minhas atitudes. Está condizendo com o que eu vivo hoje? Então, assim, são coisas que a gente precisa estar nesse orai e vigiai. Quando a gente fala isso, é aquela situação, né? Não é a vida do outro, é a nossa. É o que nós estamos fazendo com aquilo que a gente recebe, com aquilo que a gente desperta em nós, ter o entendimento disso e fazer diferente, é todos os dias. Não é, eu despertei hoje, eu vou fazer o negócio tal, e não é constantemente, isso é constantemente. E não vai dizer que a gente não fala, a gente falha sim. A gente falha e falha muito. Mas a gente, quando está consciente, você sabe que você pode corrigir. Você tem uma correção, você mesmo se policia. E a sua consciência já diz para você, olha, você vacilou aí. Olha, tem alguma coisa aí que você precisa olhar. Então, assim, a nossa consciência nos alerta também. Então, é a gente estar preparado para isso e atento também para esse olhar e vigiar para nós mesmos, porque a gente comete isso o tempo inteiro. E a gente precisa estar preparado para a gente se corrigir. Né? Se olhar e dizer, opa, não está legal isso. Eu estou julgando. Presta atenção no que você fala, às vezes no que você... Se é um julgamento, olha como seu coração funciona dentro disso, seus sentimentos, as emoções que você sente diante disso, do ato que você está fazendo. Tem amor? Tem rejeição? Tem negação? Tem crítica? É a
gente saber olhar para isso com amor, porque se a gente faz isso com amor na gente, a gente vai saber entender quando o outro te julgar. Porque o outro te julga, você entende. É um julgamento dele, é algo que não está legal com ele. Você se compactua com isso? Não compactua? Então, assim, a gente se policia pra gente, é aquela história, né? Você faz para você e faz para o outro também. Porque quando a gente está desperto, a gente consegue abrir a nossa mentalidade, né? A nossa maturidade já nos deixa preparado para esses entendimentos. E a gente só precisa ter clareza, né? Então, como é que a gente vai transformando, né, essas nossas paixões egoístas, né? A gente tem que colocar uma energia mais elevada. Então, se você presta atenção no que você está fazendo, no que está acontecendo, no que está pensando, no que está, se são coisas do ego ou não, né? Se pergunta, se questiona e veja, como a gente falou, né, os ensinamentos, as virtudes do Espírito, se você coloca em prática. Qual a virtude do Espírito? Você consegue perdoar as pessoas? É uma virtude do Espírito. Tá difícil de perdoar as pessoas? Né? Então, se tá difícil, é porque o ego tá muito aflorado ainda. A gente precisa, nesse caso, desenvolver mais os atributos do nosso espírito, do nosso corpo mental superior. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Pensa numa pessoa que já te magoou, né? Uma pessoa que te fez alguma coisa. Pensa nela e tenta perdoar. Veja se você consegue. Mas tem que ser de coração. Tem que perdoar realmente. Caso não consiga, né? É porque ainda o ego está muito aflorado. Precisa desenvolver mais essa energia do perdão. A gente tem um entendimento, né, Rafa, que isso é mais sobre nós do que sobre o outro, né? É mais sobre a gente. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente consegue trazer esse calor para o nosso coração, trazer a nossa alma à tona e resolver isso com muita lucidez. A gente entender como a gente funciona é muito importante para essas ações serem muito mais facilitadas na nossa vida, né? Então a gente segue colocando em prática as coisas, né? Essas energias, os nossos sentimentos, né? A gente consegue ser fraterno, a gente tem que olhar para isso, né? Olha para dentro e vê se a gente consegue ser fraterno com o outro, com o próximo. Isso é uma energia elevada que, né, cura todas as nossas emoções, né, que cura todas as nossas emoções, que nos traz sofrimento. Porque traz muito sofrimento uma pessoa com raiva, com ódio, né? Uma pessoa ciumenta, traz muito sofrimento. Mas é o ego ali na frente, exacerbado, né? O ego não quer ver que ele é invejoso, ele não quer enxergar que ele é ciumento. Tem disso também. Né? O ego é tão sorrateiro, né, que ele não quer enxergar as próprias falhas, as próprias emoções, que traz sofrimento. Então nós precisamos colocar energia nisso. Por isso que a gente fala tanto do amor, né? A energia do amor. A gente precisa querer, ter vontade de superar o nosso próprio ego, as nossas paixões, os nossos desejos egoístas. E a gente mede a nossa própria temperatura. Será que a gente consegue amar o próximo? Né? Pensa no amor, sinta o amor e emana esse amor para as pessoas e veja se você consegue amar as pessoas, conhecidas,
E a gente tem um entendimento, né? desconhecidas. E a gente tem um entendimento, não é sobre os outros, não é sobre o outro, é sobre nós. Sobre o que eu sou. O que o outro é dele. É ele que tem que resolver, mas é sobre nós, sobre o que somos, o que a gente vibra dentro disso. A gente ter essa consciência, ter esse entendimento, né? Exatamente. E assim, o que a gente não consegue enxergar, a gente acreditar sem ver que a gente tem. A gente tem um poder de amar enorme. Né? A gente tem um poder de perdoar gigantesco. Mas muitas vezes o ego não consegue enxergar isso porque ele não quer. Né? Ele quer ficar na zona de conforto. Ele quer odiar. Ele quer sentir raiva, porque ele está acostumado com aquilo. Né? É uma paixão egoísta, né? Porque amar é fraterno, perdoar é fraterno, né? Ter paciência com os outros é fraterno, ser manso de coração, isso é ser fraterno, isso é coisa do espírito. Né? Isso é um sentimento, uma energia elevada. Quanto mais a gente sente amor, mais próximo do Criador a gente chega. E o Criador é tudo isso que a gente fala. Amor incondicional, fraterno, perdoa, ajuda o próximo. Então, quanto mais a gente se elevar perto do Criador, menos ego a gente tem, menos paixões egoístas a gente tem. Mas para desenvolver os sentimentos elevados, nós temos que colocar em prática. Estudar, ler e praticar. Né? Aí entram umas dificuldades. Por que as pessoas têm dificuldades de amar, dificuldades de perdoar? Né? A gente vai tentando esclarecer isso. Né? Quando as pessoas declaram certas crenças, né? Certos pensamentos, é difícil perdoar. A pessoa está criando uma realidade para ela, que é difícil, então vai ser difícil mesmo. Né? Isso tem um conhecimento, né? A pessoa faz o colapso da função de onda. Né? Ela cria a realidade dela. Né? O observador, né? O observador cria a sua própria realidade. Quem que é o observador? Nós. Então, o que eu observo, eu crio a minha realidade. Então, se eu declaro que é difícil perdoar, eu estou, né, criando essa energia de dificuldade para mim mesmo. Né? Isso em mecânica quântica chama-se colapso da função de onda. É científico. Né? É científico. A espiritualidade é conhecimento científico puro. Né? Então, quando eu crio dificuldades, eu crio onde? Dentro de mim. Mas é difícil amar o próximo. Pois é. É difícil para quem acredita que é difícil. Mas para quem já... Somos a nossa própria barreira, né, Rafa? Somos o nosso próprio muro. Exatamente. A gente cria tudo isso. E só a gente pode desfazer tudo isso também. Então, em vez de declarar, né, dificuldade, declara facilidade. Não, eu posso, eu consigo amar, eu posso perdoar, mesmo que na hora, né, não seja aquele perdão satisfatório. Põe em prática. Eu posso perdoar, eu consigo perdoar, eu vou desenvolver a energia do perdão. É isso que a gente tem que fazer. Né? Acreditar nas energias que a gente não consegue sentir no momento. Nós somos, né? Nós somos espírito, nós temos Deus dentro de nós, né? Um pedacinho de Deus dentro de nós. E esse pedacinho tem todas as virtudes que o próprio Criador tem. Mas para a gente acessar isso, nós temos que acreditar sem ver. Sem ver.
a dificuldade das pessoas, do ego, é porque o ego quer ver para crer. Só que o universo não funciona bem assim, né? O Então, ego, ele tem sempre aquela visão, né, Rafa? Quando eu tiver algo, eu vou ser feliz. Quando eu for conseguir o trabalho que eu quero, eu vou ser feliz. Quando eu fizer isso, as coisas vão acontecer. O ego, ele está sempre buscando algo para se segurar, para se manter, para se firmar de alguma controlar. forma. Ele não acredita no agora, entendeu? Ele não está no agora. Ele está sempre buscando coisas lá na frente. É aquela E remoendo, né? história, né? Pode falar. E remoendo as coisas, né? Se vitimizando. Ah, porque fulano me magoou. Ah, porque fulano me magoou há 10 anos atrás e fica naquilo, né? Sofrendo, né? Se esperneando, dificultando o crescimento, preso num passado que é simples de ser resolvido. Basta jogar um perdão, né? A energia do perdão, desenvolver o perdão. A humildade é, Rafa, na gente como ser humano. Muita gente, assim, às vezes as pessoas acham que é vergonhoso, mas não é. É o dom da humildade, de você olhar e falar, tá tudo bem, tudo bem. É você sentir isso e acreditar, entendeu? Que tá tudo bem. O ser humano, o fato de você receber algo e você ter que dar o troco, sabe? E a gente vê muito isso, entendeu? Em você parar, abaixar e falar, poxa, né? Tá tudo bem. Não, você tem que revidar, porque se você não revidar, você é bobo, você, entendeu? Mas nem todo mundo funciona assim. Nem todo mundo funciona assim. Tem gente que bateu, levou. Eu já fui muito assim. Eu falo isso porque eu já tive nesse patamar aí de bateu, levou. Mas a maturidade vai chegando pra gente de um jeito que você vê que não vale a pena, é só desgaste que a gente tem. Você se prejudica a si mesmo. É você querer veneno. É você querer envenenar o outro com algo que é seu. Então, assim, a gente precisa ter consciência e ter o entendimento disso. E não é nada com o outro, é com a gente mesmo. Isso a gente está plantando e a gente vai colher. Não adianta eu falar, eu não quero conviver com fulano, ou conviver com ciclano, ou não quero ver fulano, não quero ver. Não tem nada a ver com fulano, sou eu. De mim, não é o outro. E a gente precisa dessa consciência. A gente precisa despertar para essas coisas, ter maturidade para olhar com verdade para as nossas próprias falhas. E somos nós, tudo, toda a raiz, todo o começo é em nós. O outro só dá um empurrãozinho, dá uma forçadinha para você se enxergar. Mas o que você está vendo fora é seu. Resolva. Faça a diferença. A gente começa fazendo a gente mesmo. Tudo que a gente enxerga fora, muitas vezes é nosso. São situações que a gente cria e que a gente está ali remoendo e alimentando aquilo o tempo inteiro. E quando a gente passa a entender isso, ter essa compreensão, poxa, mas por que eu estou me sentindo ferido? Ou por que eu estou me sentindo
dor por isso, ou me magoando com isso, se não foi eu que não estou causando, por que que eu estou? O que que tem a ver comigo isso? Por que que eu estou me sentindo assim? As questões têm que ser feitas, as perguntas têm que ser feitas, né? A gente precisa se perguntar, se fazer uns questionamentos para ter o um entendimento disso tudo. Porque julgar tudo que o problema está fora, tudo está no outro, a situação, outro que cria a situação. A gente entra, aliás, vive fora da realidade. A gente não consegue se enxergar, a gente não consegue se ver. Então, assim, a gente precisa ter esse despertar até mesmo para a gente mesmo, para a gente se olhar com verdade. Quando é a gente entender que a gente é falho, que a gente costuma fazer isso e jogar a culpa no outro para se safar, porque o ego acha que você tem, que é a forma dele te proteger daquilo que você, não, de alguma forma, não quer acessar. Mas a gente precisa ter maturidade para olhar, não, eu não estou sendo legal nesse ponto e eu preciso me corrigir. E é olhar para a gente com amor, é a gente se olhar com amor e entender a nossa verdade, saber qual que é o nosso funcionamento, qual é a nossa energia, o nosso coração, como ele reage, como ele age com a vida, com tudo. Como que a gente olha para as pessoas, a gente olha com verdade ou a gente olha já com preconceito, já olha com limitações porque o outro não tem nada a ver comigo, o outro que, entendeu? Então é a gente ter esse entendimento. A gente voltar para a gente mesmo e se questionar. A gente precisa se questionar. Eu estou diferenciando sentimentos, eu olho para o outro da mesma forma que eu olho para uma pessoa que eu tenho próximo de mim, que eu quero bem, ou que... Qual sentimento? É a gente buscar esse sentimento, esse entendimento de quando a gente fala do amor incondicional, é a gente entender isso. Não é um amor classificado, é um amor genuíno, que você olha para o todo, você olha para todos de forma a entender que aquilo ali é uma extensão da gente. É uma continuidade da gente. Querendo a gente, aceitando ou não, é a realidade. É a realidade. Não importa se o outro é branco, é preto, é azul, é vermelho, é alto, é baixo, é gordo, é magro. Não interessa. Isso são situações criadas pelo ego para separar, julgar melhor ou pior, bonito ou feio, entendeu? Então, a gente precisa ter maturidade para entender, para trazer para a gente, olhar para o mundo, olhar para o todo com essa verdade. Nós não estamos aqui para ser um melhor do que o outro ou pior. Somos todos iguais, cada um com as suas evoluções, o que precisa evoluir, o que não precisa, mas a gente entender que o outro é parte de nós e está tudo bem. O olhar da gente como ser humano precisa mudar. A gente precisa olhar para o outro como a verdade do universo. Somos todos iguais. E ao mesmo tempo, cada um com a sua individualidade única que faz desse ser especial, que faz desse ser o que ele é, cumprir o que ele veio cumprir. Entendeu? Assim como o outro tem, o Rafa tem, eu tenho.
Então, assim, é algo específico de Deus com a gente. E a gente precisa ter esse entendimento. Não é que o outro seja melhor ou pior do que eu. Não, ele tem uma particularidade que é dele. E Deus sabe o porquê faz isso em cada ser humano. Entendeu? E não achar eu sou melhor do que fulano porque... não existe isso. A maturidade espiritual mostra pra gente a realidade de nós como espírito, como ser humano. É o entendimento de que cada um veio cumprir sua missão. Cada um tem uma trajetória para fazer. E cada um precisa cumprir com a sua missão. Dizer, porque eu e o Rafa estamos no autoconhecimento, nós somos melhor do que os outros que sabem um pouco menos. Não, é aquilo que o Rafa sempre fala, tem sempre alguém à nossa frente, tem sempre alguém nos ensinar. A gente ensina um pouquinho que a gente sabe para aquele que sabe menos, aquele que sabe mais ensina um pouquinho para a gente, e assim a gente vai. Entendeu? Não é que eu estou numa religião, eu sou melhor do que o outro. Eu sou católico, eu sou melhor do que o evangélico, eu sou evangélico, eu sou melhor do que o espírita. Não existe isso, gente. É a gente ter o entendimento que cada um se conecta com Deus da forma que precisa, conforme a necessidade de cada um. Deus não tem rótulo, e Ele não é meu, Ele é nosso. Ele veio para todos. E a gente precisa ter esse entendimento, é para tudo, abrir a consciência, expandir a consciência para tudo, é envolver tudo, porque é a nossa realidade, é o que a gente precisa. Como seres humanos, é a gente olhar para a vida com expansão. Porque se a gente se fecha numa religião, num grupo, seja no que for, é para a vida isso. Se você se fecha, você está dentro da Matrix, você se fecha, você está dentro da caixinha. Você se permite se fechar numa caixa. Porque você se julga melhor do que o outro, você faz melhor do que o outro. Não é assim. Não é assim. Cada um tem o entendimento que precisa, no momento que precisa, ativa Deus dentro de si, se conecta com Deus da forma que precisa. Às vezes eu tenho uma forma de me conectar, o Rafa tem outra, o outro tem outra. Às vezes um lugar se dá um nome para Deus, para a gente é Deus natural, normal, para nós. Para o outro, ele dá outro nome, mas não vai deixar de ser o ser divino que ele é. É a forma que a pessoa tem de se conectar. É isso que a gente precisa ter um entendimento. Deus é para todos. Ele não veio de um jeito específico para ninguém. De dizer, olha, eu só me apresento assim. Não, ele se apresenta de várias formas. É como a gente se conecta. Não importa. Não importa. E assim é tudo isso. Assim é a gente ter um entendimento desse bendito ego que faz parte da gente também. Mas a gente precisa ter o entendimento, maturidade para se analisar o quanto esse ego nos prejudica, o quanto isso nos tira desse amor incondicional, desse amor genuíno para partir para algo mais egoísta. Então a gente
precisa ter esse entendimento, a gente precisa se olhar, é a gente fazer essa análise na gente mesmo. É a gente voltar para a gente a cada ação, a cada atitude e se perguntar, e se olhar, se perceber, isso é genuíno em mim? Ou isso é um ato egoísta do ego? É algo que me diferencia do outro? É algo que me faz me sentir melhor do que o outro ou pior do que o outro? É a gente ter o entendimento de tudo isso. Entendeu? E quando você passa a compreender isso, você entra e sai em qualquer lugar tranquilo, em paz, porque é isso que a gente precisa entender. Não existe diferença de nós para Deus. Ele faz as coisas tão bem feita, e a gente só precisa ter o entendimento disso, dessa perfeição dele. Nós somos imperfeitos, buscando a perfeição, atingir isso dele. Nós estamos aqui para evoluir. Essa evolução nossa é a busca dessa perfeição, é estar de acordo com o que ele é, com o que ele nos ensina o tempo inteiro. E a gente busca por isso. A gente quer melhorar para a gente ter essa grandeza do que ele é. E o nosso entendimento, às vezes, dentro disso, a gente leva para um lado pessoal, um lado egoísta. Porque eu sei mais, eu entendo mais, eu vou atingir um lugar melhor. A gente já se perde no caminho. E a gente precisa estar atento para tudo isso. A gente querer se conectar com ele de forma genuína. E essa conexão deixa a gente diante de nós mesmos para essas observações. É diante de nós mesmos, não é diante dos outros. É a gente se olhar. E aí, assim, né? Na verdade, a gente vai falando, né? Existe uma religião para Deus, o amor. Com certeza. Todo mundo deveria seguir a religião do amor, né? O evangelho, que a gente tanto fala, é uma filosofia de vida. A gente tem que colocar em prática. Ele ensinou o caminho das virtudes do nosso espírito, né? Será que a gente está conseguindo alcançar? Amar o próximo como a gente mesmo, né? Porque se a gente não está amando o próximo como a gente mesmo, é ego, né? São as paixões do ego. Será que a gente consegue perdoar? Ele ensinou, né? Ele ensinou tanto, ele bateu tanto nessa tecla. Perdoa 70 vezes 7. Cada, né? Cada situação perdoa. Será que a gente consegue perdoar? Quem perdoa? É as virtudes do espírito. Se não está conseguindo perdoar, o ego está na frente ainda. E as dificuldades são criadas pelo ego, né? Então, quando a gente fala um ego alimenta o outro, as suas emoções, as suas energias que são emanadas, né? A gente solta lá o que as pessoas estão com o ego aflorado? É competição o tempo inteiro, né? Passo a perna nos outros. É o ego querendo fazer do jeito dele, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Isso
vai contra as virtudes do espírito que foi ensinado no próprio evangelho, que é uma filosofia de vida, né? Respeitar o próximo. Será que a gente consegue respeitar o próximo? Será que a gente consegue compreender o outro? Né? Muitas vezes tem aquela frase lá, quando um não quer, dois não briga. Né? Aonde que está isso lá? Né? Levou na direita, dá à esquerda também. O que isso significa? Né? Mostra para a pessoa que ela está equivocada, perdoa, perdoa. Mostra outro ponto de vista, com serenidade, com calma, com amor, ensina as coisas, sentindo amor, né? Foi isso que Deus, o Criador, trouxe para nós desenvolver, praticar. Como que a gente desenvolve as coisas? Prática, praticar. Né? Começa devagarinho, começa pequenininho e vai aumentando, vai expandindo, mas tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que encher. Então nós temos que acreditar que existe, né, essas energias, esse espírito dentro de nós. A partir do momento que a gente começa a acreditar, a própria energia começa a se desenvolver. Quem que tem confiança? Quem que é autoconfiante? É o espírito. O ego é cheio de dúvida. O ego é cheio de complicações. Será que existe? Será que não existe? Ego. Porque o espírito já sabe que é. O espírito já sabe que existe. Então nós temos que aprender a acessar isso. Como que a gente faz para acessar? Tem que acreditar. Né? Ah, me falaram que a gente é um espírito. Pô, vou começar a acreditar nisso. Como é que isso funciona? Está aberto para essas coisas. Porque a partir do momento que a gente começa a acreditar, a gente desenvolve, a gente pratica. Né? Acreditar que o amor é a solução para tudo. Começa a praticar para você ver a mudança que traz na vida o amor. Quando você começa a amar as coisas, e começa com você mesmo, começa se amando. Não é aquele amor próprio, egoísta, vaidoso. Não. Ama de coração aberto com você, se aceita, se respeita, se compreende. Né? Deixa fluir as coisas. Seja quem você é, com suas falhas, com seus defeitos, sempre procurando querer melhorar. Sempre Acolha e procurando ser resolva, melhor. né, Raul? Acolha o que não está legal, resolva, transforma. Esse é um ponto-chave, né? Exatamente. Então nós temos que aprender a desenvolver as virtudes que nós mesmos temos, mesmo que a gente não enxergue. Né? Então é acreditar sem ver. Então está tudo lá no Evangelho, é só a gente colocar em prática. Vamos praticar aquilo lá para ver as mudanças que trazem na vida da gente. É gigantesca. Né? Ou né, o nosso ego acha que é fraco perdoar, fraco não revidar. Experimenta. Né? Experimenta levar na direita e dar à esquerda de novo. Experimenta fazer isso para você ver o quão forte você é para fazer isso. Experimenta perdoar alguém para você ver o quão poderoso você se sente, porque são virtudes, né, maravilhosas que transformam as coisas, transformam a vida das pessoas, transforma ambiente. Quando a gente faz as coisas colocando energia, colocando o amor em prática, as coisas ficam diferentes. Difícil de explicar, difícil de entender, a gente tem que sentir. Mas quando a gente sente, sabe, acaba-se as dúvidas, acaba-se tudo. A gente tem 100% de certeza naquilo. Naquele sentimento que brota lá de dentro da gente, né? Quando a gente está presente
gente, aquele sentimento que vem da nossa alma. A gente sente quando vem da alma. Então a gente começa a despertar para a espiritualidade, despertar para o nosso próprio ser, para o nosso próprio espírito. E aí a gente ganha uma confiança, né, que a gente começa a soltar as coisas do ego, a gente começa a soltar as coisas materiais. Aquela situação, né, Rafa, que às vezes você olha uma coisa que em outros tempos você brigaria, você faria um escarcéu. De repente você olha e fala, poxa, fala, nossa, aí você cai a ficha o entendimento de que, poxa vida, quanta energia, quanto tempo eu perdi com certas coisas que não só me tiraram o sono, me tiraram a paz e não resolveu nada, porque só piora, né, Rafa? É a situação que só anda para trás, só vai. Então Essa é a grande realidade. Então, em vez de a gente ficar brigando nas redes sociais, xingando um ao outro, por que a gente não vai fazer coisas que trazem crescimento, né? Que edifica a nossa vida, né? Uma coisa que dura, né? Que é um crescimento para o nosso espírito, para a nossa alma. Ler bons livros, né? Buscar conhecimento que traga um valor, crescimento para a gente, né? Ouvir boas músicas, né? Que trazem palavras que nos elevam, né? Que eleva a nossa vibração para o universo E de uma falar forma... nisso, né, Rafa? E a gente está no momento, né, Rafa, de várias pessoas dizem, nós estamos num momento de transição e ter esse entendimento, né, Rafa, que as energias estão sendo fortemente apresentadas e a gente precisa estar ciente disso, porque a gente está recebendo o que a gente compactua. E a gente precisa estar atento para isso. Porque o que a gente vibra é o que a gente vai encontrar. É o que vai sintonizar. Chama-se lei da atração. Ou E a gente vai estar sintonizando com aquilo que a gente vibra. E atraindo para nós aquilo tudo. Falando cientificamente, eletromagnetismo. Tudo que a gente manda, volta. E assim, nós estamos num momento de transformação, as pessoas acreditando ou não. Então, tem muita gente amedrontada aí por situações, mas não param para expandir, para olhar a realidade como que é. E nada nunca foi escondido, sempre esteve tudo muito às claras. Só não enxerga quem não quer. Só não se abre para isso quem não quer. Tem pessoas que insistem em estar na ignorância de não querer ver a realidade do mundo que a gente está vivendo. Porque sempre foi tudo muito esclarecido. Aí cria-se aquelas situações de pânico, né, Rafa? De medo. Aí a gente, consciente disso, a gente, poxa, mas por que está com medo? Se tudo vem sendo mostrado, tudo vem sendo exposto, entendeu? Mas é aquela situação, o ego não permite as pessoas olharem a verdade. Eu vou lidar com aquilo que eu quero. Não é com o que está sendo apresentado, é com o que eu quero. Então, assim, a gente também precisa aprender a lidar com as consequências das nossas escolhas. Não quer ver? Vai ter que arcar com as consequências de não querer enxergar.
que é aquela mensagem que tem na Bíblia. Ouça quem tem ouvido. Vê quem tem olho. E tá tudo certo. Só que não se permite pânico depois. Tudo é escolha. As coisas estão sendo mostradas. As coisas estão sendo esclarecidas. Mas muitas vezes o ego é tão grande, é tão forte. Não, eu não quero dar ouvido para isso, porque eu não vou, entendeu? Dar o braço a torcer que isso está acontecendo. Mas vai chegar um momento que a gente vai olhar e vai dizer: não tem nada fora, tá tudo aí e tudo foi apresentado. As pessoas não querem enxergar, então tá tudo bem. É um direito, né, Rafa? Como diz o outro, é livre-arbítrio. O entendimento, a visão e o esclarecimento. Mas muitas vezes a gente como diz o outro, é tido como louco, né? Ou como tem que dar ouvido para isso. Mas as coisas se apresentam, estão se apresentando, estão se mostrando. E cada um precisa encarar as coisas com a realidade, com a própria realidade, né, Rafa? Com a sua própria realidade. Tem quem queira buscar a compreensão disso e vai ter a compreensão. Para muitos serão bênçãos e para muitos serão maldição. Então, assim, o entendimento depende da consciência de cada um. É a gente entender, compreender a realidade do universo. Então, assim, existe as leis, estão aí, sempre foi mostrado, só que agora o negócio está ficando mais sério. Só que ainda assim as pessoas não acreditam. Entendeu? É aquela situação, você precisa perder primeiro, ou você precisa tomar uma alavancada diferente para você entender que aquilo ali é real. E Deus faz tudo muito perfeito. E Ele nunca deixou ninguém enganado. O tempo inteiro mostra, o tempo inteiro está dando caminhos, o tempo inteiro está abrindo horizontes. Mas existem aqueles que não querem ver, não querem enxergar, não querem, não estão dispostos a olhar para a verdade. Então, ciência, pelo menos para arcar com as consequências dos seus próprios atos, das suas próprias escolhas. Está tudo aí, está escancarado. Está escancarado. Há um tempo atrás, era para poucas pessoas tinham a visão de tudo que estava acontecendo. Hoje, não. Deus faz as coisas de um jeito escancarado para todo mundo ter acesso. Para todo mundo ter um entendimento. Mas ainda tem gente que escolhe, como diz o outro, é não querer entender, não querer compreender, não querer aceitar a realidade do universo. Então, assim, é a gente ficar em paz, né, Rafa, dentro disso, porque cada um tem a sua participação e cada um tem a sua contribuição nisso. O entendimento que precisa, a expansão que precisa e levar adiante, né?
a gente faz isso, aí a escolha, o olhar de cada um pertence a si. A forma que eu entendo, a forma que o Rafa entende, a forma que ele olha, a forma que eu olho. Entendeu? A gente cria nossa própria realidade dentro disso. A nossa visão vem através do nosso entendimento. O que eu quero entender disso, o que eu quero, entendeu? É perceber dentro disso. E tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Mas a comodidade, o conforto, né, Rafa? Aquela zona de conforto que as pessoas não querem nem se dar o trabalho de se olhar, muito menos querer expandir, aí cada um tem que arcar com suas próprias consequências. Isso também tem a ver com o ego, né, Rafa? O ato de não querer olhar para a vida como ela realmente é e conforme tudo está acontecendo. Assim como tem também a expansão positiva, né, de você expandir positivamente, tem também aquelas pessoas que gostam de reter coisas, né, de fazer retenção dela mesma, do próprio conhecimento, da própria energia, da própria estabilidade, da forma de viver. Então, assim, é a gente entender que tá tudo aí, tá tudo sendo mostrado, tá tudo sendo entregue, e cada um age e vive conforme a consciência que tem. Se quer ou não ter consciência das coisas, né, Rafa? Então, assim, o ato de não querer também evoluir, de não querer buscar esse entendimento também é ego. Entendeu? Porque a pessoa quer agir ao seu próprio querer. Eu não quero. Livre-arbítrio. São escolhas. Entendeu? E a gente precisa ter consciência disso. E estar em paz, né, Rafa? Que é o mais importante. Então, assim, esse é o ponto de vista. Tudo isso alimenta o ego. Uma pessoa perguntou, né? O que alimenta o ego? Tanta coisa. É tanta coisa, né, Rafa? E são coisas assim que você nem imagina, mas você está alimentando o ego. Então, assim, é a gente prestar atenção, é se olhar, se analisar dentro de tudo que a gente pratica. E quando a gente faz isso, você vê, puxa vida, quanta coisa, né? Às vezes você fala, nossa, será que isso é? Será que não é? As coisas se apresentam. Quando você se propõe a se questionar sobre isso, ter o um entendimento sobre isso, a gente tem a resposta. Sempre tem. E estar sempre naquele orai e vigiai. É muito sobre essas coisas. É sobre nós, não é sobre o fora. Esse orai e vigiai é nosso. É para nós. Inteiramente nosso. Porque se a gente cuida do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente está fazendo muito. Que a gente está tendo a interação, a gente está trocando energia com aquilo que a gente sente. Está vendo em nós o que somos. E
a gente tem o poder de mudar isso, a gente tem o poder de controlar isso, é o único controle que a gente tem. E muitas das vezes a gente quer controlar fora, né, Rafa? Se quer controlar fora, quando você não consegue controlar dentro. Então, assim, todo esse controle, toda essa harmonização, a gente tem que ser com a gente mesmo. É fazer isso com a gente. É essa integridade com nós mesmos. E quando a gente começa a se observar, a gente percebe que tem muito detalhe de ego na gente e a gente precisa trabalhar isso constantemente, é todos os dias. É todos os dias. Pois nós somos seres falhos. Mas quando a gente tem um entendimento disso, que a gente pode falhar, mas que a gente está consciente para reaver isso, as coisas mudam. A gente muda. E não é ter que ficar falando para ninguém, é a gente com a gente mesmo. É o nosso interno. É você se observar, é você se analisar dentro disso. E você consegue transformar muita coisa. É isso, Rafa, da minha parte. Eu acho que deu para dar uma explanada, né? E é esse entendimento, não é buscar fora, não é olhar fora, é olhar para a gente, ter essa consciência de que a gente é regido e é levado o tempo inteiro. Se a gente não tem consciência e se a gente não se permite se olhar com amor, a gente vive o tempo inteiro voltado para o bendito do ego. E quando é algo ainda que te leva para algo positivo, ótimo. Mas quando isso te leva para algo negativo da palavra, negativo do sentir, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa começar a se curar disso. E a gente só faz isso se a gente se olhar. E não olhar já criando outro ego em cima, inventando desculpas, dando desculpa para aquilo que você está fazendo. Não, olha com verdade, não está errado, não está legal isso. É a gente ser honesto com a gente mesmo. Não é ter honestidade, ser honesto com o outro, não. É a gente ser honesto com a gente mesmo, aqui dentro. Porque se você não consegue fazer isso aqui, aí ele deita e rola. Então, assim, é a gente saber fazer o análise da gente mesmo. Porque o ego também não gosta de ser apontado, né, Rafa? E nós, como seres humanos, então não tem por que a gente apontar, entendeu? É a gente corrigir em nós, é fazer em nós, é a nossa parte, é a gente fazer essa cura mesmo dessas feridas, dessas coisas, de tudo que a gente traz e transformar, que junto a gente leva também a transformação desse ego negativo numa forma mais positiva desse sentido, né, Rafa? Porque a gente está se permitindo olhar para a gente com verdade. Essa é a realidade. É transformar as nossas paixões, né? Nossos desejos egoístas em virtudes do espírito.
né? Como a gente já Exatamente. falou. Né? Transformar o medo, essa ansiedade, essa raiva, essa mágoa, essa arrogância, essa vaidade. E a gente fala isso, às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não sou isso. Mas às vezes é um pouquinho, pouquinho, pouquinho. Mas ainda tem. Né? Tem um pouco. Então, não é ter um pouquinho, Rafa, sempre tem. Ego, a gente é feito dele, faz parte da gente, a gente tem, mas a gente precisa trabalhar. Não é falar, eu não tenho, ou que isso não faz parte de mim. Faz, nós temos, porque é algo também que, de alguma forma, incentiva a gente em várias outras coisas e incentiva muitas vezes positivamente quando você se entende, quando você se conhece a fundo para entender quando aquilo é algo que te motiva a fazer algo melhor por você mesmo, dentro daquilo que você precisa. Entendeu? Agora, quando ele começa a te afetar negativamente, de forma que te joga de maneira que você se acha superior, que você se acha melhor, que você acha que você tem mais direito, que você é isso, que você é aquilo, aí começa a ter problema. Então é isso que a gente precisa cuidar. É a gente ter esse cuidado, né? Tem aquela não, eu posso fazer isso. Isso é uma forma de ego também. Não, eu posso fazer, mas eu vou fazer direito. Eu tenho condição de fazer. Falando para você, não, vai lá e faz, você pode fazer. Eu acredito que isso é uma forma de você trabalhar o seu ego positivamente. Entendeu? Eu sou capaz de realizar, eu vou realizar. Entendeu? É um ego positivo, é uma transformação positiva. Entendeu? Agora, quando você usa isso, eu vou fazer porque eu tenho que mostrar para fulano que eu tenho que fazer, eu sou melhor do que ele. Aí o negócio já complica. Agora, quando você tem consciência, não, lá dentro, você faz esse trabalho, não, eu tenho medo, será que eu consigo? Será que dou conta de fazer? Aí vem aquela vozinha, aquela intuição, você consegue sim, você é capaz de fazer. É algo positivo, é algo que te impulsiona para frente. Então é isso que a gente precisa trabalhar dentro da gente. É você entender o que é positivo e o que é negativo dentro disso. Quando você trabalha positivamente isso, ele vai te ajudar. Mas se você trabalha negativamente, aí complica, né? Então, assim, gente não ter medo de olhar pra gente com essa verdade que a gente fala, né? A gente não ter vergonha, não ter medo, não ter preocupação, não tá errado aqui, eu vou corrigir, né? Não tá legal. Eu tenho consciência que isso não é legal, essa forma de pensar, essa forma de sentir não é legal e eu vou transformar isso em mim. Aí a gente começa a fazer esse trabalho. Até onde isso é negativo, até onde isso é positivo. É a gente ter essa consciência. É a gente trazer essa realidade para a gente. E não querer justificar no outro lá fora, porque isso, porque aquilo. Não, sou eu resolvo. Eu vou fazer diferente. Então, assim, é tudo questão de consciência. É a gente não ter medo e nem vergonha de olhar para a gente mesmo e se assumir. Essa é a realidade. Então, assim, eu acredito que quando a gente se permite fazer isso o tempo inteiro, a gente consegue ver o que a gente precisa. A gente consegue sentir o que a gente precisa. E ter
o real sentido do que é o ego. Até onde ele te atrapalha, né? Quando ele deixa de ser algo que faz parte de você para ser algo além disso, além de fazer parte de você, querer controlar outras situações que não tem nada a ver com aquele ambiente ali que é para ele ali. Ele ter esse entendimento de que ele pode ser positivo, pode ser negativo aqui. E ele querer, entendeu? Invadir, fazer invasão, entendeu? De controle de outras coisas que a gente não consegue controlar. Principalmente sobre o outro. Então, assim, esse é meu ponto de vista sobre essa situação, né, Rafa? E para mim, sim. Acredito que você deve ter mais alguma coisa, né? Então, para finalizar, né, é transformar as nossas paixões, né, as nossas paixões egoístas, né? A nossa arrogância, a nossa maledicência, falar mal dos outros, essas coisas são tudo coisas do ego, né? O nosso medo, o nosso julgamento, as nossas raivas, ciúme, inveja, né? A nossa prepotência, e transformar, né, nas nossas virtudes, desenvolver as virtudes, praticar as virtudes, que é o amor incondicional, é o perdão, a paciência, né, a humildade, né, a compreensão, mais fraternos, e ajudar incondicionalmente, né? O amor incondicional dá amor o tempo inteiro, dá amor o tempo todo para tudo, né? E com isso ajudar. São virtudes do nosso espírito que vai transformar todas as nossas paixões egoístas. Então a gente tem que focar mais no nosso espírito, no nosso corpo mental superior. Acreditar que existe isso, mesmo sem saber, mesmo sem ver, né? Acreditar que existe um espírito dentro da gente e desenvolver as nossas virtudes. É isso. Se transformar. Isso chama-se evolução, que é o que a gente veio fazer aqui. E por mim, é isso. Não é isso, Rafa. Então é isso aí. Mais uma vez, parabéns. Muito feliz e eu tenho certeza que vai ser muito gratificante para as pessoas que fizerem essa participação com você aí, com os Zeus, com o Simba. Não sei se você vai botar o Simba na parada, né? E o Simba também veio de um processo bem difícil, né, Rafa? Mas, assim, gratificante, né? É prazeroso. Quando você cuida desses seres tão que ajuda a transformar tanto a vida do ser humano, né? Aliás, Verdade. os animais, em geral, têm um dom especial, né? Mas o cavalo aí dentro disso tudo, e eu acredito que principalmente esses que teve seus traumas aí, hoje vai ajudar a curar traumas de pessoas também. Eu acho que vai ser genuíno. Acho não, tenho certeza. Também acho. Não tenho certeza também. Mas faz umas apresentação aí pra gente. Não esquece da gente. A gente quer ver, quer acompanhar. Tá bom? Verdade. Então tá bom, gente. Uma ótima noite para todos. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, gente. Obrigado pela presença e uma boa noite. Valeu. Beijão.